Momento da palavra e oração. A paz do Senhor, amados e queridos irmãos e irmãs e ouvintes da palavra de Deus. É com muita alegria que nós estaremos ministrando mais uma porção da palavra de Deus que nos traz vida, que nos traz paz, que nos traz alegria. A palavra de Deus é como uma bússola que nos orienta para nos levar num caminho de bênção, num caminho de vitória. Eu quero trazer uma palavra em Mateus capítulo 14, e o versículo 22 até o versículo de número 36. Nós sabemos que no seu ministério terreno, Jesus ele fez milagres extraordinários, maravilhas extraordinárias. E nós estaríamos agora ministrando Jesus anda sobre as águas. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, respondendo, estendendo, a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximou-se que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à cidade, a terra de Genezaré, E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogaram-lhe que ao menos ele pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos que a tocavam ficavam sãos. Querido, nós sabemos que a manifestação da glória de Deus, querido, nada pode pedir. Ele está no controle da natureza. Esse Deus Todo-Poderoso está no controle do universo. Esse Deus Todo-Poderoso está no controle de tudo. De tudo. A única coisa que eu sempre coloco no meu coração: João, simplesmente creia. Simplesmente creia, porque não existe milagres que Jesus não possa fazer. Não existem prodígios e maravilhas que ele não possa realizar. Está no controle de tudo. Minha é a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo aqui, todos os que nele habitam. Querido, olha o que diz: Jesus anda sobre as águas. Já é um milagre, né?
E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado enquanto despedia a multidão. Jesus falou assim: ó, vocês vão, entram no barco, mas eu realmente preciso orar. Eu preciso realmente fazer algo. Enquanto ele despedia, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Querido, outro ensinamento, as pessoas falam: não, mas Jesus era o Filho de Deus. Era sim, mas ele esvaziou da sua glória, ele se fez humano, ali realmente no ventre de Maria, Deus realmente ali concebeu pelo Espírito Santo, e Jesus ele precisava, querido, e ele nos ensinou a orar. Jesus ele consagrava, Jesus ele jejuava, Jesus ele realmente tinha vida de oração. E despedida a multidão, subiu ao mar para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Ele não orou aquela oraçãozinha: amém, aleluia, glória a Deus, tchau. Não! Ele ficava horas após hora, após hora, após hora, após hora, após hora, buscando realmente em oração, na presença do Pai, o Deus Todo-Poderoso, meu irmão, minha irmã. Olha, e o barco estava já no meio do mar. Quer dizer, eles foram realmente no barco, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eram pescadores capacitados, querido. Eram pescadores como o apóstolo São Pedro, que tinha noção do que é o mar. Mas olha o que aconteceu. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu Jesus para eles, andando por cima do mar. Olha que coisa tremenda. Simplesmente foi andando, como se estivesse num lugar plano, na terra, como se estivesse no asfalto. Jesus andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Querida, a primeira coisa que eles realmente veio ali: é um fantasma. Naquela época tinha isso, as pessoas achavam realmente que ali podia se manifestar realmente isso. Olha o que diz Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Não é fantasma não, sou eu, aquele que está no controle da natureza. Sou eu, aquele que está no controle do vento. Sou eu, aquele que está no controle das águas. Sou eu, aquele que está no controle dos mares. Sou eu, não temas, discípulos. Ele está dizendo para mim e para você também: não temas, meu irmão, não temas, meu filho, não temas, minha filha. Eu estou no controle de tudo. Simplesmente creia, porque eu tenho controle de tudo. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Foi muito audacioso Pedro. Foi muito audacioso. Tem pessoas que criticam Pedro, naufragou, mas ele teve fé. Ele acreditou: se é o Senhor, deixa que eu ande realmente por cima das águas também. Olha o que diz. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Ele podia falar: não, é brincadeirinha, Jesus só estava brincando. Não, Pedro, quando Jesus falou: vem, Pedro, ele desceu do barco, começou a andar realmente por cima das águas. Começou a andar junto com Jesus ali, querido. Ele teve fé.
Mas eu quero dizer para você, olha o que diz na sequência: mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me, salva-me. Querido, ele não precisava se preocupar, Jesus estava junto, ele não precisava se preocupar, não ia naufragar, ele não precisava se preocupar, porque Jesus estava no controle ali do vento, Jesus estava no controle das águas, Jesus estava no controle do mar. Você está entendendo, meu irmão, minha irmã? Vem circunstância na nossa vida que Deus vai dizer para nós: vai, faça a minha obra, vai, pode operar sinais e maravilha. Mas Senhor, e se eu naufragar? Senhor, e se eu falhar? Senhor, se eu errar? Querido, simplesmente seja um instrumento nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Creia, Ele nos usa como instrumento nas mãos dEle. E olha aqui, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Pedro podia ter continuado e entrado dentro do barco, tranquilo, junto com Jesus, ia ficar na história como alguém que não naufragou, que não ferremente ali negligenciou. Mas louvado seja Deus, ele teve fé também, né? Olha o que diz aqui, ó: e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar conheceram, mandaram-lhe por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E Jesus também operou milagres extraordinários curando essas pessoas. Você está entendendo, meu irmão? Minha irmã, o Deus que nós servimos é tremendo, extraordinário. E rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos que a tocavam ficaram sãos. Só um toque na vestimenta, como a mulher do fruto de sangue: se eu tão somente lhe tocar nas vestes, ficarei curada. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, eu quero te pedir, Pai, me ajude, Pai, a crer no sobrenatural. Me ajude, ó Deus, a crer, Senhor, na grandeza, no poder, na virtude que o Senhor tem. E eu quero te pedir, Senhor, me usa, Pai, nos últimos dias da minha vida. Me usa com milagres, me usa com prodígio, me usa com maravilhas. Que através, meu Deus, das mensagens, ó Deus, que o Senhor me trouxer, Pai, haja cura, haja libertação, haja batismo com o Espírito Santo, pessoas venham ser curadas, paralíticos venham andar, cegos venham enxergar, mudos venham falar, oh meu Deus, cegos, meu Deus, venham realmente ali ter a visão perfeita. Haja, meu Deus, a restauração de pessoas que estejam na esquizofrenia, no transtorno bipolar, na obsessão, na depressão, e que haja, meu Deus, também, Senhor, a cura das pessoas que estão desenganadas pela medicina, estão numa UTI, pessoas que sofreram uma sequela, Pai, no cérebro, pessoas que sofreram uma sequela de acidente. Meu Deus, me usa como instrumento. Oh, meu Deus, faça algo extraordinário, Pai. Eu te peço, meu Deus, no nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos e minhas queridas, fiquem na paz do Senhor Jesus.